Vamos começar. Fala, Omar, tudo bem? Vamos falar agora sobre os primórdios da vacinação. A gente vai começar com a inoculação. Vamos lá? Vamos, é isso aí. Para a gente entender bem vacina, tem que saber, né, aquela velha história. Eu me apoio no ombro de gigantes, por isso posso ver mais longe. Então, vamos ver como tudo começou. Então, na data do dia 21 de 4 de 1721, oficialmente teve a primeira variolation, em inglês, né? Variolização na Inglaterra. E a gente vai entender durante essa apresentação exatamente como isso começou e quais são as origens do termo variolização, que no início era chamada de inoculação. Inoculação vem do latim, que significa colocar uma muda ou um olho. E aqui a imagem, né, Omar? Você podia até falar um pouco dessa imagem. Você já viu caso de varíola? Não, nunca vi, porque os últimos casos na face da Terra, eu era garoto ainda, né? São de 77, oficialmente, né? 78. Mas isso foi um flagelo, né? Para todas as outras gerações anteriores à nossa, né? E essa é a chamada varíola major, né? Existem dois tipos de varíola, né? A varíola major, maior, que é essa aí, e a varíola minor, ou alastrim. E aí, para quem exerceu a medicina antes do nosso tempo, né, Fábio? Era fundamental você aprender a diferença entre a varíola e a varicela, né? Lembrando que a varicela, ela se caracteriza por ser polimórfica, né, naquela área de acometimento, ser crânio-caudal e ter o acometimento mais nas áreas periféricas, na área central do corpo, enquanto a varíola era mais espalhada, ela pegava os membros, tanto quanto o eixo central do corpo. E como vocês podem ver aí na foto, lesões muito monomórficas, né, diferente da varicela. Então, um quadro, assim, terrível, né, que deixava cicatrizes frequentemente para o resto da vida. E, além disso, tinha essa capacidade de aglomerar, né, de agrupar a lesão, o que na catapora não é tão comum. Então, é isso aí. Tanta... Essa é uma doença já histórica, né, graças às vacinas, né? Eu já tive paciente que eu via as cicatrizes. Eu cheguei a pegar o paciente, 1 ou 2, não lembro exatamente, mas assim, me chamou a atenção o número de cicatrizes que a pessoa tinha. E começa na Inglaterra a seguinte história. Emmanuel Timóteos, ele manda uma carta que foi lida em 1714 na Royal Society. Ela foi lida por John Woodward. E Emmanuel Timóteos, ele fala o seguinte, Omar, que ele observou que algumas populações, eles chamam de indígenas, das circássias, georgianos e outros asiáticos, introduziram uma prática, um tipo de inoculação de varíola. E quem praticava essa inoculação parece que nunca morria da varíola. Isso chamou atenção. E, paralelamente, esse americano, ele respondeu essa carta dizendo que ele tinha um servente africano da Líbia, o nome dele era Onésimos. Ele dizia que o Onésimos era um negro muito inteligente e que ele nunca teve a varíola. E aí ele explicou, o Onésimos, que de onde ele vem, durante a infância, o ato dessa inoculação ela era muito comum. Esse é Cotton Mather, eu não sei a pronúncia exata, mas vamos decorar esse nome, que esse nome ele vai aparecer de novo na história da inoculação. Fazer um comentário aí, Fábio, que essa imagem anterior mostra uma dessas imagens de época muito parecida, a gente vê imagens assim, muito similares a essa, quando vai ser representado o Isaac Newton. E o Isaac Newton é bem dessa época, né? Vocês vejam que essa carta aí é de 1714, 1715, e o Isaac Newton, ele ainda estava nativo nesse período, vai morrer mais ou menos uns 10 ou 15 anos depois disso, por volta de 1727. E a Royal Society, do qual a gente está conversando, era, na verdade, o grande centro emanador de cultura na época. Tudo acontecia em torno de Londres, era grande cidade, né? E a Royal Society em Londres era o ápice, naquele momento, né? A gente está falando aí do final da Idade Moderna, início da Idade Contemporânea, né? A Idade Contemporânea vai começar na Revolução Francesa, mais ou menos uns 40, 50 anos depois desse período. Então, era a Inglaterra a grande potência, e a Royal Society era de onde emanava todas
normativas, de ciência, de tudo, né? Então a gente está falando aí os melhores da época discutindo mesmo. Me chama atenção como eles comunicavam os achados, né? Ou seja, esse é basicamente os primórdios da comunicação científica, a gente pode dizer? Talvez, né? Exatamente. E aí a gente tem que anotar o nome dessa senhora, que é Lady Mary Wortley Montagu, né? O que acontece é o seguinte, ela estava na Turquia, ela teve varíola, ela perdeu um irmão pela doença e ela tinha cicatrizes. E ela estava na Turquia e ela viu que na Turquia tinha essa prática de inoculação ou variolização. Os termos eles se misturavam e ela permitiu que o filho fosse variolizado. E lembra aquela carta no início da apresentação? Aqui, ó. Era a filha dela, quando voltou para Londres, e foi a primeira pessoa a sofrer ou a receber o procedimento de variolização. E tudo chegou em Londres a partir desses comunicados, ganhou popularidade principalmente por conta dela, que ela era esposa de um embaixador, estava em Constantinopla. E aí o processo de variolização começou a acontecer mais em Londres. Mas isso não nasceu aí, Omar. Não começou. Vem de muito antes, né? Só lembrando um dado aí, né? Apesar de que a gente está falando de uma embaixatriz, né? Esposa do embaixador, embaixatriz da Inglaterra na Turquia, na época não existia Turquia, né? A Turquia existe como país só depois da Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, era o Império Otomano, o final do Império Otomano. Então, eram duas grandes potências, né? Nós estamos falando aí de Inglaterra e Império Otomano, e estamos falando da embaixatriz do Império Britânico, que estava em Constantinopla, capital do Império Otomano. Então, a gente está vendo aí, Fábio, um choque de civilizações. A antiga medicina asiática, né, na Turquia, na China, vindo desses outros países, inclusive na África, como a gente viu ainda agora, chegando nos países ocidentais, e nós vamos ver em breve como isso vai ser observado seguindo a tradição já da medicina que começava a se constituir nos países do Ocidente. Né? E o interessante é que até 1700, a inoculação ela era realizada no Império Otomano, né, em Constantinopla, apenas pelos pobres. Por quê? Porque eles alegavam que quem era infectado pela varíola era como se fosse uma providência divina. Só que, nessa época, em 1700, teve uma pandemia de varíola no mundo inteiro, também pegou a Constantinopla, e nessa época, o procedimento que ele era basicamente dos pobres, ele passou a se popularizar. Então, esse foi o momento em que deixou de ser um ato de castas mais pobres e passou a acontecer em toda a população, né? O Qasim Al-Gaida Aga, ele relata o seguinte, isso lá em Constantinopla, se eu não me engano, que os árabes no norte da África já praticavam há muito tempo o ato de inoculação. E aí ele falava o seguinte, que identificava-se crianças que tinham varíola ou pessoas com varíola, esperavam as pústulas se maturar, aí o cirurgião ele era contactado e chamava-se então a pessoa que iria sofrer o procedimento. Geralmente fazia-se em crianças, entre o indicador e o polegar, e fazia-se então a ferida. E são várias as técnicas, né? Que dependendo da cidade, dependendo da época, dependendo do local, são diferentes técnicas. E o que chama atenção também no povo árabe é o seguinte, é que as mulheres, muitas vezes, o procedimento era realizado em áreas escondidas do corpo. Então, a questão que você já chamou a atenção, e a gente vai falar daqui a pouco também, a questão da beleza, acabou que varíola acabou influenciando muito, né, a beleza, porque as pessoas que tinham varíola ficavam com cicatrizes para o resto da vida, e eram muitas cicatrizes. A gente viu a imagem, né, em alguns casos o número de lesões era muito grande. Aí, antes de você entrar, Omar, rapidinho, só finalizar dizendo o seguinte, que ele faz a seguinte observação, que de centenas de pessoas que eram inoculadas,
não mais de 2 morriam. Ao contrário, quando comparadas com pessoas que tinham a varíola propriamente dita, de forma natural, pelo menos 30 morriam. Então, já se observava aí um efeito, né, protetor. Hoje, antes, isso é que eu acho fantástico, antes de conceito de imunologia, antes de qualquer coisa, antes de vacinação, já se observava que quem recebia uma versão fraca da doença não morria da doença e não tinha cicatrizes, enquanto que as pessoas que pegavam a doença naturalmente sofriam muito mais. Eu acho que essa passagem que você escolheu é muito interessante, porque ela mostra que aquilo que quem já viu aquele filme, O Físico, que foi, na verdade foi traduzido errado, né? Seria O Médico, né? Porque em inglês physician não quer dizer físico, quer dizer médico. E ele sai da Inglaterra, quem já viu o filme, né? E ele vai treinar justamente no Oriente Médio, vai para Bagdá e tal. Então, onde que eu queria chegar com isso tudo? Durante boa parte da Idade Média, foi na Arábia, nos países árabes, em que a medicina se desenvolveu, né? A Europa estava na Idade das Trevas, a coisa deu uma parada desde a queda de Roma, e se vocês olharem aí, né, faz menção aos reinos de Trípoli, Túnez e Alger, que hoje são as capitais da Líbia, Tunísia e Algéria. A gente considera hoje esses países como pouco desenvolvidos, né, principalmente na área médica, mas nesse período aí, Fábio, esses países, né, onde se localiza hoje a Tunísia, a Algéria e a Líbia, faziam parte do Sahel, né? Faziam parte do norte da África, dominado pelos árabes. Lembrando que os árabes chegaram a entrar na Europa, tomaram o que é atualmente Portugal e Espanha, foram expulsos só por volta de 1492, e tudo isso fazia parte, na Europa, da Andaluzia, e esses países aí no norte da África eram a linha de frente da cultura e da medicina por volta de 1400, 1500. E a virada, né, da Europa como principal potência, inclusive na ciência e na medicina, ela só começa a acontecer por volta do ano de 1500, quando Constantinopla cai, né, final de 1400 e pouco, e quando as grandes descobertas começam a acontecer, no Brasil, né, as Américas, e aí começa a dar essa virada, o iluminismo, né, toma conta da Europa, nas mãos, inclusive, de, como eu já falei antes, de pessoas do porte de Isaac Newton. E aí, o que é interessante? Essa cultura médica que nasceu na antiguidade, na greco-romana, que é mantida pelos árabes por 400, 500 anos, ela toma um novo impulso, e a gente vai ver isso um pouquinho na frente, como essa tradição ainda muito inicial, mas já acontecendo há muitos anos, no Império Otomano, entre os árabes e também no Extremo Oriente, ela é trabalhada pela nova abordagem europeia e passa a ter áreas de uma ciência moderna. E aí nasce realmente a variolização, a imunização, já com uma cara de ciência moderna na Inglaterra. Nada disso é por acaso, né? Esses países aí, como estão sendo mostrados, eram a fronte, né, do avanço médico nos seus tempos. Mas, Omar, sempre tem um mais, né? Acredita-se que talvez tudo tenha começado na China, com Wang Dan, nessa dinastia. O áudio tá bom para mim? Tá bom? Tá, né? Então, na dinastia Song, entre 960 e 1279, que foi o período da dinastia, Wang Dan perdeu o filho mais velho. E aí ele foi orientado a praticar a técnica de inoculação para preservar a família dele. Só que o que acontecia? Na China, parece que essas técnicas elas não eram popularizadas para que o cara fosse tipo o cara, entendeu? Para que ele fosse o tal. Então, não tem hoje o pessoal escondendo a técnica de preenchimento, porque ele vai preencher melhor e não sei o quê. Então, tinha um pouco isso. Então, parece que isso atrapalhou um pouco a comunicação. Então, não se sabe hoje fazer o pinpoint, né? Fazer o momento, identificar o momento preciso da inoculação. Então, tem essas imagens antigas, gravuras chinesas, né? Figura com pústula, você vê que a quantidade de pústula é muito menor, como se fosse um escape, geralmente eram algumas pústulas, chegando a poucas dezenas, mas não sabe exatamente quando começou. E parece que na China também, além da inoculação, fazia-se então pegava-se a poeira do pus seco e
fazia uma inoculação por via nasal, intranasal. E aí depois eu estava olhando um texto que é o seguinte, com o tempo, os chineses, eles já não faziam a retirada da pústula de pessoas com doença, eles aplicavam a inoculação, tiravam a pústula da pessoa que teve inoculação, porque eles achavam que era mais seguro. Eles sabiam quanto tempo durava o material seco, eles pararam de trabalhar com material fresco e começaram a trabalhar com material seco. Mas essas informações, elas ficaram perdidas no tempo e espaço. Olha como eles já tinham, né, esse conhecimento entre eles. Fantástico, é. Agora, uma coisa interessante, né, é que esse conhecimento todo vindo da Ásia, né, sempre a história da humanidade é isso, esse entrechoque de civilizações entre a Ásia e a Europa, e a extensão da Europa, que é o novo mundo. A gente está vivendo hoje exatamente esse momento, né, com o acirramento dessa disputa entre China e Estados Unidos, e como aplicar o método científico moderno fez a diferença para a Europa e depois para os Estados Unidos, né? Enquanto esses países desenvolviam isso talvez há tempos imemoriais, havia a China aí 2.000 anos de experiência, pelo menos, né, com a variolização, mas isso não foi sistematizado, né? Então é fácil se perder o conhecimento quando ele não está sistematizado. E o registro também muito falho, né? Exatamente. E isso eu acho que toma proporções ainda maiores quando você vai para a Índia. Nesse gráfico, você vê que bem à esquerda tem as pessoas com varíola sendo expulsas, uma deusa indiana protegendo a população, então, dessas pessoas que podem estar infectadas. Isso, então, uma gravura de 1545 que sugere que talvez a inoculação também já estivesse ocorrendo na Índia nesse período. Essa imagem também é da época das Américas, aqui mostrando gravura do México, as pessoas pegando varíola no Novo Mundo, e acredita-se que várias dessas populações tenham sido dizimadas, e isso tenha facilitado muito a invasão dos espanhóis, por exemplo, em relação aos incas, astecas, e todos esses. Os indígenas americanos também, eles sofreram muito por conta da varíola. Então, mostrando que a varíola ela foi um grande facilitador desse processo de invasão das Américas. É verdade. Tem alguns relatos fantásticos de um explorador espanhol chamado Orelhanha, que, segundo ele, por volta de 1540, ele desceu o rio Amazonas de balsa. E ele relata nos livros que ele viu inúmeras tribos enormes vivendo às margens do rio Amazonas, até onde o olho dava para ver. Isso ficou registrado, né, em livros, só que quando eles finalmente chegaram na Amazônia, sei lá, 100, 150, 200 anos depois, eles não viram mais ninguém. Então eles acharam que tinha sido uma viagem qualquer, né, dele, uma viagem mental, né, que ele tinha querido aparecer. Mais recentemente, né, com a exploração arqueológica, por volta aí de onde você mora, né, toda a área do Amazonas, depois do Pará também, se descobriu, na verdade, restos arqueológicos de inúmeras e enormes civilizações que foram dizimadas, provavelmente por infecções, e aí a gente coloca na lista febre amarela, a gente coloca aí influenza, coloca sarampo e coloca muito provavelmente a varíola, né? Só que esses são povos que deixaram muito pouca coisa registrada, né? No México existia uma civilização asteca mais estruturada, no Peru também, né, com os incas, então você tem um certo registro médico um pouquinho mais trabalhado. Mas na Amazônia brasileira não existia isso, né? Essas civilizações antigas, pré-colombianas na nossa área amazônica, elas foram dizimadas e não deixaram registro, porque, na verdade, os brancos só começaram a entrar no território amazonense muito mais à frente, por volta do ano de 1700, mas as doenças foram muito antes, né? E, inclusive, tem relatos históricos, né, que eles perceberam como os indígenas eram sensíveis à varíola e que eles pegaram cobertores com varíola, de pacientes que tinham tido varíola e arremessaram para dentro de acampamentos indígenas no inverno. Os indígenas inadvertidamente usaram os cobertores e desenvolveram varíola, e eles tomaram as áreas indígenas sem nenhum tipo de resistência. Para a gente ter uma ideia de como essa era uma doença fatal e que cobrava uma taxa de mortalidade extremamente alta em populações não imunizadas.
E era causa de cegueira muito grande também. A gente fala muito da pele, morte, mas dos que sobreviviam, uma taxa de cegueira que podia chegar a 40%. Então, aqui a gente tem primórdios da guerra biológica, Omar. Em 1661, na China, tem um apoio imperial para técnica de inoculação, quando Fu Lin morre e o filho dele assume o lugar do pai. E à medida que ele entra no lugar do pai, ele populariza na região a inoculação. Lá na China era chamado de inoculação. Em 1678, já nos Estados Unidos, o considerado primeiro comunicado científico é esse trabalho sobre prevenção, olha, pequenininho aí, sobre prevenção, foi em Boston, lá em New England, talvez até um dos primórdios da revista, né? Aí eu não sei dizer, uma possibilidade, falando sobre prevenção da varíola e da catapora. Thomas Fidderman, ele faz a seguinte observação. Ele notou que os ricos morriam mais que os pobres de varíola e que provavelmente os tratamentos contemporâneos inacessíveis pelos pobres provavelmente fariam mais mal do que bem no tratamento da varíola. Sabe como é que ele tratava a varíola na época? Como? Ele não deixava ficar quente, então tinha que ficar de janela aberta, não podia cobrir o corpo acima da cintura, ele tinha que tomar uma cerveja com purgante uma vez por dia, estimulava vômitos e ainda tirava sangue do sujeito, tá bom? Ele devia ser um médico bastante popular, né, por mandar as pessoas tomarem cerveja, mas essa observação que ele fez, a gente, provavelmente pela medicina moderna, nós estamos aí nos preparando já para um curso de imunologia rasa quarteirão, deve se explicar por que populações mais pobres, mais expostas a diversas infecções, têm um perfil de resposta TH1 mais forte, mais intenso, né, do que populações mais ricas, né? Isso deve explicar por que a varíola cobrava uma taxa de morte mais alta entre os mais abastados, vamos dizer assim. E a varíola não poupava ninguém, Omar, ninguém. Então, é só um exemplo aqui de uma morte real. Mary II, 32 anos de idade, desenvolveu a forma mais grave da doença, que era a forma da chamada varíola hemorrágica. Esse é o nome que eu queria chegar, Zabdiel Boylston. Ele trabalhou com Mater. Lembra do Mater? Que ele respondeu a carta, que tinha o Onésimo, o escravo que era dele? Então, o Mater convenceu o Boylston, que era um cirurgião, a praticar a inoculação nos Estados Unidos. Só que, assim como tem esses movimentos anti-vacinação hoje, na época também tinha. E ele foi preso por conta disso. O Mater, ele foi ameaçado com granada ou alguma coisa parecida, com bombas. A família dele foi ameaçada. Então, Boylston, ele foi para Londres em 1721 e apresentou o considerado primeira análise estatística da história da medicina, em que ele fez uma comparação de 6 mortes em 247 inoculados, com uma mortalidade de 2,4%, e ele apresentou os números da mortalidade normal nos Estados Unidos, que era de 15%, lembrando que em alguns lugares chegava a 30%. Então, aqui, a varíola, mais uma vez, mostrando como a metodologia científica, como você já disse, fez diferença para a Inglaterra, e eu acho que principalmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele foi comendo pelas beiradas, quando ele apareceu, ele já estava dominando, né? Aí, um dado interessante, né? Você vê que com a variolização ele conseguiu reduzir, vamos dizer, em 100%, né? Mais do que 100% a mortalidade, que era de 15%, foi para 2%, muito mais do que 100%. Mas esses 2,4% são alguma coisa próxima à mortalidade de Covid nos dias de hoje. Então, você vê que o pessoal daquela época era mais casca grossa que a gente, né? A taxa que tinha de mortalidade entre as crianças era absurdamente alta, né? Durante milênios, né, a humanidade conviveu com uma doença que tinha uma taxa de mortalidade de 15%, 20% a 30%. Isso hoje seria uma loucura. A gente está vivendo uma pandemia aí que se acredita que a mortalidade esteja em torno de 2 e pouco por cento, exatamente a taxa de mortalidade que ele viu após a variolização. Mas é isso. Esse primeiro passo
Obviamente estava longe de ser o ideal, né? Porque uma mortalidade de 2,4% é uma mortalidade alta, mas era muito melhor do que existia até então, né? E um dado muito importante, que o Fábio descreveu bem, é a sistematização, né, da informação, pela primeira vez sendo analisados os dados. Obviamente que era uma coisa ainda muito incipiente, era um estudo simples, olha, peguei X pessoas e X morreram e tal, mas já mostrando o caminho que o iluminismo trouxe à medicina, e a grande contribuição que os ingleses e os americanos trouxeram à medicina, né? E como eu disse, você tinha, né, várias notícias, tinha fake news, tinha um anti-vacina. Cara, exatamente o que está acontecendo agora acontecia na época. Ou seja, desespero mais ignorância é uma combinação muito perigosa, explosiva, e que causou bastante problema. Mas pessoas de nome, não sei se você sabe, mas Benjamin Franklin, ele perdeu um filho para a varíola. E aí ele apoiou a causa. Inicialmente ele era contra o ato, mas depois ele perdeu o filho. E aí ele tem essa frase, né? "An ounce of prevention is worth a pound of cure". Então ele é um dos primórdios do conceito de prevenção, a importância da prevenção. E em 1759, ele, de novo, usa uma estatística. Os indivíduos inoculados tinham uma taxa de mortalidade de 1,2, comparando com uma taxa de 9% lá na cidade dele, em 1759. Né? E quando vai para a população negra, de 12,8% vai para 5%, respectivamente. Então, mostrando os dados estatísticos que tinha uma resposta, uma mortalidade alta ainda, né, Omar? Mas ainda assim, acho que a moeda de troca valia a pena, né? Destacar aí que o Benjamin Franklin é um dos fathers da americano, né? Um dos pais fundadores, né, da República Americana. Está lá naquela... Vocês já devem ter visto aquela escultura que eles fizeram dentro de um monte, né? Monte Rushmore, que tem vários rostos de pessoas importantes. Um deles é Benjamin Franklin, e ele era um polímata, né, como se dizia na época. Ele era um cara que andava em tudo. Ele ia de A a Z. Vocês devem lembrar, já devem ter visto a figura do Benjamin Franklin fazendo aquela experiência com a pipa, né, uma pipa içada com uma chave amarrada na corda, tentando pegar os raios, né, para ver se ele conseguia conduzir a eletricidade. O que, algum tempo depois, mais ou menos uns 100 anos depois, levou ao Maxwell, né, fazendo a história da corrente contínua e alternada e levando à eletrificação. Os primeiros trabalhos começam com Benjamin Franklin. Então, ele era um cara polímata, quer dizer isso, né? Ele se metia em todas as áreas. Era uma espécie de enxerido. Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci dos anos 1700, né? Então, 300 anos depois do Leonardo da Vinci, ele era um Leonardo da Vinci, né? Mas mais voltado para física, para química, né? Para política. Ele não se metia tanto em pintar como o da Vinci. Mas uma figura assim, bem interessante do iluminismo mundial, né? E vocês vejam que ele estava aí se colocando a favor da vacina de forma clara e direta, né? Então, os historiadores calcularam, né, que a taxa de mortalidade foi reduzida de 15% a 2% durante a epidemia de 1721 e de 18% para menos de 1% durante o surto de 1764. Estima-se que a inoculação salvou mais de 2.000 vidas apenas em Boston durante a epidemia dos anos 1700. Então, a gente está falando de um impacto aqui absurdo, né? E vou finalizar falando do George Washington, que ele, Omar, ele obrigou que todos os soldados que tivessem sob o comando dele fossem ser vacinados, ou no caso, na época, inoculados, que ainda não tinha o termo vacinação. E acredita-se a essa postura do George Washington tenha sido um dos motivos dele ter ganho a guerra, eu acho que foi a Guerra da Independência, né? Independência, exatamente. Ele era o general da Independência e foi o primeiro presidente norte-americano, né? E sensacional, né? Terminamos a primeira aula já com um gostinho da segunda aula, que vai ser sobre vacinação. E aí a gente vai falar, Omar, do Edward Jenner. Mais um gênio da história, mas não é hoje.
na próxima aula. Esse é um dos pais da medicina moderna e fiquem com a gente porque é imperdível essa segunda parte em que a gente vai entrar na vacinação, um pouco como a gente conhece hoje já, a primeira vacina da Idade Moderna.